Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, hoje a gente vai estudar a divisão de números decimais. Então, primeiro a gente vai ver o caso em que a gente tem uma divisão de um número decimal por um número natural. Então, exemplo, vamos tentar dividir 3,75 por 3, ok? Então, o primeiro passo da gente é tentar igualar as casas decimais. Lembra que todo número natural sempre tem uma vírgula à direita. Então, a gente pode colocar aqui quantos zeros a gente quiser. 3,0 é a mesma coisa que 3. 3,00 continua sendo a mesma coisa que 3, ok? Então, aqui a gente igualou as casas decimais, né? Duas casas decimais, duas casas decimais. Feito isso, vamos tentar eliminar as vírgulas. Então, para eliminar a vírgula, né? Quando as casas decimais estão igualadas, você simplesmente pode ignorar a vírgula. Então, a gente vai fazer a divisão de 375 por 300. 3,75 por 3 é a mesma coisa de 375 por 300, ok, gente? Na verdade, o que a gente fez aqui foi multiplicar o dividendo por 100 e multiplicar o divisor por 100. 3,75 por 100, 375. E 3 vezes 100, 300, ok? 375 por 300 dá 1. 1 vezes 300, 300, né? Para 75, para 375 sobra 75. Opa, sobrou um resto aqui. Só que a gente pode continuar dividindo, né? A gente viu que existem os números decimais. Então, a gente pode pegar esse 75 e analisar não ele como unidade, mas ele como décimos de uma unidade. Então, a gente acrescenta um zero e uma vírgula no resultado. Então, vamos dividir 750 por 300. Dá 2, né? Já que 2 vezes 300 dá 600. 600 para 750 sobra 150. Novamente, tu pode acrescentar um outro zero aqui e analisar os décimos. Cada vez que não vai dar para dividir, tu acrescenta um zero. Mas não precisa mais acrescentar vírgula aqui, porque já tem uma vírgula, né? Você não vai ver o número 2,3,5. Isso não existe. Então, o que existe é 2,3, 2, alguma coisa. Só vai ter uma única vírgula. Então, 1.500 por 300 dá 5, né? Pensa, 15 vezes 5 é 15. 5 vezes 3, 15. Né? 5 vezes 300, 1.500. Para 1.500, sobra nada. Então, a divisão de 3,75 por 3 é igual a 1,25. Porque é igual a divisão de 375 por 300. Ok, gente? Vamos ver um outro caso aqui. 10,85 por 7. Né? Por 7. Então, aqui, novamente, a gente tem um número decimal e um número natural. Aí, qual é a ideia? Perceba quantas casas tem após a vírgula. Tem duas casas. Então, você vai multiplicar por um número que tem dois zeros. Ou seja, vai multiplicar por 100. Você pode multiplicar por 10 quando tiver uma única casa após a vírgula. Pode multiplicar por 100 quando tiver duas. Pode multiplicar por 1.000 quando tiver 3 e assim por diante. Mas lembra, se você multiplicar o divisor, o dividendo, tem que multiplicar também o divisor. Então, multiplicando todo mundo por 100, a gente vai obter 1.085 dividido por 700. Essa divisão é igual a 10,85 por 7. Vamos lá. 1.085 por 700 dá uma vez. 1 vezes 700, 700. Para 1.085 sobra quanto? 5, 8 e 3. E aí usa aquela estratégia, né? Coloca um zero e uma vírgula. 3.850 por 700, vamos pensar. 700, 7 vezes 5 dá 35. Então, pode ser 5, né? 5 vezes 700 vai dar 3.500. Né? Para 3.850, sobra quanto? 0, 5, 38 para 35, sobra 3. Então, tu coloca mais um zero, né? 3.500 para 7, 5 novamente. Então, 1,55 é o resultado correto, né?
Resultado correto, a divisão de 10,35 por 7 é 1,55. Então, vamos ver mais um exemplo aí. Vamos ver agora a divisão de dois números decimais. Ok? Então, vamos dividir 108,5 por 2,5. Ok? Então, aqui a gente tem uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, vamos multiplicar todo mundo por 10. Tá? A gente sempre multiplica pela quantidade que tiver mais casas após a vírgula, né? Então, se tivesse uma casa após a vírgula e duas casas após a vírgula, multiplicaríamos por 100. Ok? Como são uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula, multiplica por 10. Então, a gente vai ficar com 1085 dividido por 25. Tá? Pega 100, 108. 108 por 25 dá 4, já que 4 vezes 25 é 100. Para 108, sobra 8. Baixo 5. 85 para 25 dá 3. Né? 3 vezes 25 dá 75. Para 85, resta 10. Opa, 10. 10 não divide por 25, né? 10 é menor do que 25. Então, tu acrescenta um zero e uma vírgula. 100 por 25 dá 4, já que 4 vezes 25 é 100, para 100 não sobra nada. Ou seja, o resultado final é 43,4. Né? 108,5 por 2,5, 43,4. Ok? Vamos dividir agora, 375,85 por 1,2. Então, aqui tu tem dois números após a vírgula e aqui tu tem um número após a vírgula. Então, vamos multiplicar por quem, professor? Por 100 aqui e por 10 aqui? Não, porque vai dar diferente. Tem que multiplicar pelo mesmo valor. Então, a gente multiplica por 100. Por quê? Porque tem dois números após a vírgula e aqui só tem um. Então, quem tem mais números após a vírgula vai indicar por quanto a gente vai multiplicar. Então, se tiver dois números após a vírgula e outro tiver um número após a vírgula, multiplicamos por 100. Quando a gente multiplica por 100, 375,85 vezes 100 vai dar 375,85. E ali, 1,2 vezes 100 vai dar 120. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a divisão. Tá? Pega 375 por 120. 3 vezes 120 dá 360. Então, pode ser 3, né? 3 vezes 120, 360 para 375, sobra 15. Aí tu baixa o 8. 158 para 120 só dá uma vez. Né? 120 para 158, baixa 8. 5 menos 2, 3. Aí tu baixa o 5. Novamente, 385 para 120 dá 3 vezes. 3 vezes 120 dá 360. Para 385 sobra 5, sobra 2, sobra 25, né? Então, tu acrescenta um zero e uma vírgula. Por quê? Porque eu tinha 25 para dividir para 120. 25 é menor do que 120. Então, a gente acrescenta um zero e pega a parte decimal agora. 2 vezes 120 dá 240. Então, 2 vezes 120, 240. Para 250, sobra 10. Bota um zero novamente. 100 para 120, não dá para dividir, né? Vai dar zero. Quando não dá para dividir, a gente coloca um zero. Tá? Então, 100 dividido para 120, ninguém ganha nada, zero. 0 vezes 120, 0 para 100, baixa 100. Então, subtraindo, baixa 100. Aí tu acrescenta mais um zero. Vai dividir agora 1000 por 120. 1000 por 120, 5 vezes 120 dá 600. 8 vezes 120 já passa de 1000. Não, passa não. Então dá 8. 8 vezes 120 dá 960. E 960 para 1000 sobra 40. Ok? Então não vai dar para a gente descer mais aqui, sobra 40.
pode acrescentar um zero novamente. 400 por 120 dá 3. 3 vezes 120, 360. Para 400, sobra 40. Aí tu acrescenta o zero novamente, vai dar 3 novamente. Então, tu percebe que sempre vai sobrar 40 e tu pode acrescentar o zero e o resultado sempre vai dar para dividir por 3. Então, tu percebe que esse resultado aqui, ó, é um número um pouco estranho, né? 313,2833 reticências. Porque a partir desse 3 sempre vai dar 3. Então, esse número é que a gente chama de dízima periódica, porque o que se repete aqui é o 3. Esse 3 vai se repetir infinitamente. Então, um número que tem infinitas casas decimais, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre divisão com números decimais, né?